Olá, estamos aqui para mais um devocional sobre o tema mansidão. E o título que eu trago hoje para a gente poder refletir juntos é mais uma pergunta, né? Será que nós, homens, mulheres, será que nós conseguimos ter mansidão nos dias atuais? Com tanta movimentação, com tanta loucura que é o nosso dia, tantas tarefas a cumprir, como será? Nós temos estudado sobre uma visão bíblica, né, sobre o tema de mansidão. E hoje nós vamos ver como essa questão de mansidão se aplica na vida das pessoas. E em específico, como eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gostaria de trabalhar pensando como se aplica a vida das mulheres, né? Existem mulheres que comandam a casa na forma do controle, na rédea delas, tudo tem que ser do meu jeito é melhor, tudo eu faço, eu aconteço, e o que mais tem acontecido é que elas desdenham do marido. Isso me lembra muito lá o versículo em Provérbios que diz: a insensatez, a mulher tola, é pura exibição, sedução e ignorância. Está lá em Provérbios 9:13. Outro versículo está lá em Provérbios 7:11 que fala: ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Nós aprendemos com esse versículo que sempre houve mulheres tolas. No entanto, a nossa cultura, ela passou a endossar, a promover características na mulher que são o oposto da mansidão e da quietude de espírito, sobre qual a gente está falando todos esses dias. A gente para ver que a própria televisão, as novelas, os filmes, né, a internet, as blogueiras, elas nos ensinam hoje, né, que a mulher ela tem que ser e cultivar como se fosse um espírito de reputação, como se elas fossem símbolos sexuais, onde elas têm como se fossem assim traços delicados, mas que elas pegam o homem ali, né, pode até pegar um homem que, como elas dizem muitas vezes, um cara durão, com um olhar sedutor e com um chute na garganta. Ah, meu marido acaba fazendo tudo que eu quero, afinal sou eu que mando, né? E assim vai indo. E hoje a gente sabe que nós vivemos a terceira onda do feminismo, mas eu não quero abrir aqui sobre o feminismo, que é um tema assim conflituoso, né? Que a gente vê o quanto esse tema tem se adentrado na igreja e quantas mulheres ali, irmãs em Cristo, que têm seus filhos, a base fincada e que hoje defendem o feminismo. Isso é dolorosíssimo e eu não quero entrar aqui, mas eu quero dizer o quê? Que muitas mulheres que vivem essa prática do feminismo, elas acabam abarcando numa cultura vulgar, né, onde elas são ensinadas muitas vezes a serem agressivas, atiradas, resolvidas, né, elas dizem que elas são resolvidas, independentes, né, e vai indo, e etc, etc, etc. E a mansidão e a quietude de espírito não são vistas muitas vezes com bons olhos, né, que às vezes a pessoa que é tida como mansa, ela não é vista com bons olhos, muito pelo contrário, elas são desdenhadas, e isso é muito triste. E a ideia principal de hoje é que se você é mansa, você é chata, você é sem graça, você é fraca, né? Lhe falta algo ou é desinteressante como uma mulher. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso está aí na sociedade, e eu sempre falo, quando eu lido com mulheres, que a gente realmente tem que lutar numa contracultura, a gente tem que navegar contra tudo isso. Hoje em dia também há uma questão muito ali, uma discrepância muito tênue, né? Uma discrepância, na verdade, de uma questão ali de feminismo e a feminilidade, mas uma discrepância assim que ela é tão evidente da mesma forma que a gente pode dizer assim, do dia e da noite, que é o impacto que teve em mulheres que se converteram a Cristo é gigante, pois há uma longa jornada para desaprender esses atributos mundanos da feminilidade e encontrar o equilíbrio entre defender o que é correto de fazê-lo com graça de uma maneira que honre a Deus. É exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Que o feminismo ele acabou adentrando muitas vezes dentro da igreja. E aí as mulheres elas acabam se adequando e é uma cultura que tem sido entrada de uma forma
e que ela vai tomando conta dos lares em geral. Nós temos um estudo que nós fazemos como mulheres, que é o Design Divino, que fala exatamente, nos explica a respeito dessa questão de feminilidade. Se você tiver interesse, busque saber sobre o livro Design Divino, tá bom? E hoje é um dia também muito especial, onde eu trago uma pessoa muito preciosa e que os que conhecem sabem que eu sempre brinco, falo bastante nas aulas, que é um poço de mansidão. Vamos ver se você já descobriu. Eu tenho aqui comigo hoje para falar um pouquinho para a gente o pastor Adalberico. Seja bem-vindo, pastor. Como vai o senhor? Olá, queridas irmãs, graças e paz a todos vocês. É um grande prazer poder estar com vocês nesse devocional e nesse tema que é tão, assim, fantástico e tão necessário para cada um de nós nesse tempo. Mansidão. Que Deus nos abençoe nessa jornada deste tempo. Amém, amém, pastor. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença aí, pela sua voz, que muito vai trazer aí, iluminar um pouquinho e que o senhor possa falar um pouquinho do senhor até aí no finalzinho, né, a respeito como o senhor pratica essa mansidão, como o senhor busca tudo isso, né? E hoje eu tenho umas perguntas, por isso que eu trouxe até o pastor aqui, né? Como eu devo equilibrar essa questão, pastor, de ser quieta, de ser mansa e de ser gentil, como ser uma mulher forte também, confiante, realizada, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes no meu dia a dia, eu acabo permitindo que as minhas emoções tomam conta de mim. E aí, quando eu vou ver, eu já tô toda irritada, eu já tô sem paciência para nada, o meu tom de voz já altera, pastor, vergonha falar isso, mas às vezes é real, né? E o que eu devo fazer para não permitir, pastor, que as minhas emoções não me dominem? O que uma mulher deve fazer, pastor? Bem, queridos irmãos, não há nenhuma fórmula secreta. A piedade é um processo. A santificação é um processo. É Cristo em nós que cumpre a justiça de Deus em nós. Não há atalhos para a piedade. É dia após dia, nos humilhando, reconhecendo nossa necessidade, deixando Deus formar Cristo em nós. Amém, pastor. Isso é uma questão bem difícil, né? Porque muitas vezes a nossa carne, como ali a Bíblia fala, ela fica em luta dia a dia, né, com o nosso espírito. Mas vamos lá. Nós estudamos, pastor, nessa série aqui, que nós devemos buscar a mansidão. Isso a gente já aprendeu, a gente tem que correr atrás da mansidão, porque está lá em Sofonias, no capítulo 2. Nós aprendemos também, pastor, que nós devemos nos revestir da mansidão, ou da gentileza, né, que está lá no capítulo 3 também de Colossenses. E aí, eu fico pensando, né, pastor, o que a gente mais pode fazer? Eu queria que o pastor falasse um pouquinho, desse algum esclarecimento para a gente a respeito de mansidão. Bem, nós precisamos expor nossas vidas à luz da palavra de Deus e dizer, como estou indo na área da mansidão? Deixe-me fazer algumas perguntas em relação à mansidão. Você se irrita facilmente? Você se irrita ou fica irritada facilmente quando as circunstâncias não te agradam? Você tem a tendência de perder a cabeça? Você tem pavio curto? Você fica nervosa com facilidade? Você explode com seus filhos quando eles erram? Você é frequentemente impaciente com aqueles que não atingem seu nível de expectativa ou não chegam na hora certa ou não são tão conscienciosas quanto você? Você fica impaciente com suas amigas ou talvez com os amigos adolescentes de seus filhos que estão agindo como crianças de 2 anos? Você fica impaciente? Você tem um espírito crítico? Isso não significa que você nunca aponta coisas que precisam ser corrigidas em seus filhos. Significa que você tem um espírito que está sempre caçando coisas negativas? Você vê as coisas com olhos de negatividade, um espírito crítico. Você muitas vezes se sente ressentida com pessoas ou circunstâncias que a contrariam. Elas não agem como você gostaria ou como deveriam. Você é uma mulher controladora? A mansidão é um espírito de humildade que diz que Deus está no controle. Eu não estou
Você se vê tentando controlar as rédeas de sua própria vida e da vida das pessoas ao seu redor, controlando sua casa, controlando seu casamento, controlando seu local de trabalho, controlando o ministério de mulheres em sua igreja? Você sente que precisa estar no controle? Você precisa ter a última palavra? Tem que ser do seu jeito? Você é bocuda e barulhenta? Não estou falando aqui sobre uma questão de personalidade. Agradeço ao Senhor Deus que criou diferentes tipos de pessoas. Algumas são mulheres muito extrovertidas e conversam facilmente com estranhos, são a alegria da festa. Não há nada de errado com isso, mas é necessário refletir sobre o que você faz com sua língua, com suas palavras, com a sua boca. Você sabe do que estou falando quando digo tagarelice. Mulheres que falam demais, muito alto, estridentes, chamando a atenção para si mesmas, não sendo sensíveis aos outros ao seu redor, não sendo boas ouvintes, falando mais que a boca. Você é rápida para falar, você sempre tem uma resposta na ponta da língua. Tudo que passa pela sua cabeça sai pela sua boca. Com que frequência acabamos tendo que confessar pecado porque falamos muito rapidamente. Provérbios diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Provérbios 10:19. Haverá pecado quando falamos demais. Você tende a ser franca demais? Todo mundo sabe suas opiniões e o que você pensa. Você tem uma opinião forte, dogmática sobre tudo. A propósito, um dos lugares onde vejo muito disso acontecer é nas mídias sociais, por e-mail, na internet, em sites, em blogs. As pessoas dizem o que pensam sem conter ou restringir suas palavras, e estou falando sobre cristãos. Você é do tipo que diz, se eu penso, tenho o direito de dizê-lo. Isso não é um espírito de mansidão. Onde você se enquadra nisso? Você é teimosa? Teimosa mesmo? Bom, você bate os pés, você tem as características de um pitbull. Eu tenho a imagem de um pitbull que atacou um porco-espinho. Ele ficou com espinhos por toda parte. Você mal consegue reconhecer o cachorro. O cachorro levou a pior nessa, embora o porco-espinho tenha perdido algumas cerdas. Se você entrar em modo de ataque, vai ter algumas consequências. Você tem que ter a última palavra. Você tem que estar certa sempre. Você está sempre pronta para corrigir os outros, para apontar os seus erros, suas falhas, suas imperfeições. Você tem um espírito perfeccionista. Isso não é um espírito de mansidão. Você é exigente, você é rigorosa. Com isso, quero dizer, você vive num mundo muito restrito, onde tudo tem que se encaixar na sua pequena caixa, ou isso a deixa frustrada. Nossa, pastor. O senhor mora na minha casa, por um acaso? O senhor, todas essas perguntas onde o senhor trouxe essas reflexões, praticamente dizem respeito à minha pessoa. Que duro. Eu estava aqui te ouvindo e fiquei pensando, ainda bem que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, porque senão eu era bem lascada, bem enfunhanhada, pastor, como dizem aí, né? Enquanto o senhor fazia aí a reflexão, trazendo esse pequeno texto onde o senhor pôde nos fazer refletir, né, de que forma a gente tem agido no nosso dia, eu também fiquei pensando, né, de que forma que está o nosso coração, porque nós já aprendemos que a mansidão, ela nasce dentro do nosso coração. E aí eu fiquei aqui tentando bolar alguma coisa, né, e o primeiro passo para a gente cultivar esse espírito de mansidão é ser honesta conosco mesmos, né, pastor? Não dar desculpas, a gente às vezes fica tentando se defender, a gente tenta às vezes racionalizar, sabe, cada passo assim. Às vezes a gente diz assim, mas o senhor não sabe o que eu passo lá dentro da minha casa, o senhor não sabe como é meu marido, o senhor não sabe como é o meu filho, a desorganização que é na minha casa, né? E nós sabemos, pastor, que Deus usa as circunstâncias da vida, muitas vezes questões grandes, outras vezes questões pequenas, né, para nos espremer e nos trazer à tona a falta de mansidão que está aonde? Lá no nosso coração.
às vezes foram as minhas palavras, às vezes foi o meu espírito, o meu tom de voz, às vezes são os meus olhos, pastor, que se reviram, né? Ou apenas aquela quentura no meu coração, que sobe um sangue, pastor, e aquela inquietação, aquele espírito agitado. Quantas vezes, né, eu vi, pastor, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, em casa, com meu marido, o quanto eu preciso cultivar a mansidão. E aí, mulher, hoje eu te convido, se você não tem certeza, até um exercício, né? E eu gosto de fazer esses exercícios que me lembram de como Jesus fazia, às vezes, para as pessoas também aplicarem tudo aquilo que elas estavam aprendendo, né? A forma meio teatral que Jesus agia. Pergunte para as pessoas com quem você convive, peça para elas que te avaliem. Fala assim, poxa, você acha que eu tenho um espírito manso e tranquilo? Qual o grau, qual a porcentagem de 0 a 10, de 0 a 100, qual a porcentagem que você me acha uma pessoa tranquila? Isso vai fazendo, né, que você possa realmente e humildemente refletir, né, para saber como será que eu lido com aquilo também que eu tô ouvindo do outro, né? E aí eu venho te convidar para que você possa cultivar um espírito grato, né? Esteja atenta às misericórdias de Deus e entenda que todas as misericórdias de Deus em sua vida, elas são imerecidas, elas são por graça, né? Não merecemos a sua bondade. Então, seja grata no seu dia a dia pela misericórdia de Deus. Isso vai nos ajudar a ser mansos, a lidar também com as nossas deficiências e com as nossas falhas. E aí, como parte da gratidão, eu também te convido a você a se concentrar nas qualidades dos outros, porque muitas vezes a gente se fixa em tudo aquilo que é ruim, né, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que é ruim. Quando a gente olha para a bolsa da mulher do lado, a gente vai ver sempre que a bolsa dela é a mais bonita que a minha. Mas eu me esqueço que a minha também é bonita, né? E assim vai, em tudo. Um exemplo banal, mas em tudo. A gente acha sempre o outro é melhor, ou quando a gente vai falar do nosso marido, dos nossos filhos, você não sabe o que eu vivo, né? Então concentre-se na qualidade boas que os outros têm e vista-se de humildade. Quando a gente tem humildade, a gente reconhece a nossa própria pecaminosidade. Olha só que interessante, quando a gente se reveste, eu vou repetir, de humildade, a gente reconhece os nossos pecados e a nossa necessidade de misericórdia. Então nunca deixe de ficar maravilhada sobre onde Deus te encontrou e o que Ele fez por você, né, em meio a tudo, ao lamaçal que muitas vezes você estava, né, e às vezes vem aquela e fala, mas eu nasci no evangelho. Não, mas a sua carne é pecadora, né, a sua carne, se deixar, igual eu costumo dizer, ela cheira mal, né, então é difícil se ofender e ficar chateada com os pecados dos outros, né, quando a gente ali estiver vendo a nossa própria necessidade através dos nossos olhos humildes. Então, assim, sempre se coloque nos olhos dos outros, né? E, pastor, eu queria dizer também, né, que uma outra questão que é sobre o arrependimento, que se for sincero e for profundo, baseado em verdadeira contrição e humilhação, a gente percebe que a nossa alma, ela suporta, né, com muito mais paciência e muito mais mansidão. Então, pastor, eu quero terminar a minha fala aqui, passar para o senhor, que eu imagino, eu concluo, né, dizendo que nós devemos pedir a Deus por ser mansas, né? Resolver, em primeiro lugar, ser mansa. Eu entendi como é ruim, como a mansidão, ela gera aí um movimento de ansiedade no meu coração. Então, peça a Deus por ser mansa. Resolva ser mansa e tire um tempo para ouvir novamente, para orar, né, novamente sobre tudo aquilo que você tá ouvindo agora, tá aprendendo agora. E aí, pastor, eu quero passar para o senhor dar uma conclusão, uma palavra final sobre o que o senhor acha de tudo isso. Bom, lembre-se de que mansidão é um processo. Não saia daqui e diga, vou ser mansa e humilde pelo resto da minha vida. Nunca mais vou discutir com ninguém. Nunca mais vou falar de forma desagradável com meus filhos.
É provável que você faça isso antes do dia acabar, se sair com orgulho, dizendo: eu consigo fazer isso. Não estamos falando aqui de moralismo, autocorreção ou por nós mesmas nos tornar melhor do que somos. Estamos falando de Cristo, que vive em nós, que pagou o preço por nosso pecado e vive dentro de nós pelo poder de seu Espírito Santo. Ele derrama sua graça em nossas vidas para nos tornar algo sobrenatural que jamais poderíamos ser sem Ele. Eu te convido a orar comigo agora. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprender um pouquinho mais a respeito da tua palavra e especialmente sobre esse tema tão importante para cada um de nós nesse tempo, mansidão. Eu quero te agradecer porque nós sabemos que é possível ser manso. Jesus, ele mesmo disse na sua palavra que nós deveríamos ir até ele e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Nós reconhecemos que sem um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus, sem o enchimento do Espírito Santo, que é a própria experiência de ter Cristo Jesus em nossas vidas, sem tudo isso, é impossível sermos pessoas mansas. Por isso, a partir desse momento, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor Jesus. Amém. Queremos pedir que Ele venha sobre as nossas vidas, Amém. que Ele nos encha com o seu Espírito. Amém. E que Ele nos ensine, dia após dia, a sermos pessoas mansas, como Ele é manso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque esse é o projeto de Deus para cada um dos seus filhos. E eu oro pedindo esta bênção e essa virtude sobre cada uma dessas mulheres que nos ouve nesse tempo. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Que prazer, pastor, estar com você. É um privilégio poder ter o senhor aí no meu devocional, no meu canal do YouTube. Que chique, hein, pastor? Querida esposa, é um prazer, um privilégio poder estar aqui com você nessa parceria, também aprendendo dia após dia, porque nós devemos nos lembrar que ser perfeito não é ser impecável. A gente precisa se lembrar que nós estamos num processo de crescimento espiritual, de santificação, e isso é dia a dia andando com o nosso Senhor. É um prazer, mulheres, poder estar aqui nessa noite, nesse tempo, com vocês, você que está ouvindo desse devocional. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigada. Se você ouviu de fundo aí um ronco, é que eu tenho uma cachorrinha que tá aqui no nosso pé, enquanto a gente está fazendo o devocional, ela tá tirando uma soneca e a gente mexendo nela, mas se você ouviu o ronquinho, aí ó, saiba que é ela. Deus abençoe.